Olá, eu sou Egenilton Farias e vou falar sobre assimetria. Ela é uma medida estatística que tem como objetivo verificar se a concentração dos dados estão acima da média ou abaixo da média. Há três possibilidades de resultados. O resultado positivo indica que os dados estão concentrados abaixo da média. E no gráfico, na curva da assimetria, a parte da cauda mais fina está para o lado direito. Quando o coeficiente de assimetria for igual a zero, indica que existe uma simetria dos dados em torno da média. Quando o resultado for negativo, indica que os dados estão concentrados acima da média e a parte mais fina da curva dos dados estão para a esquerda. Uso na prática. Pense, por exemplo, no mercado de ações. Ele ajuda a verificar se a bolsa ela tende a subir ou se ela está em queda. Quando estabelece meta para os funcionários, o gestor ele pode acompanhar se a maioria dos funcionários estão acima dessa meta ou estão abaixo dela. Vamos a uma análise gráfica. O primeiro gráfico indica que a curva à esquerda ela está menor. Consequentemente, é chamada de assimetria positiva. Nesse caso, o coeficiente de assimetria é maior que zero. No segundo gráfico, existe uma simetria em torno da média. O coeficiente de assimetria é igual a zero. E no terceiro caso, a simetria negativa. Essa parte mais fina da cauda está para a esquerda. Consequentemente, a simetria menor que zero. A expressão matemática é populacional e amostral. Se for populacional, divide pelo desvio padrão sigma. Amostral divide pelo desvio padrão S. É utilizado a média aritmética e a moda para se verificar essa concentração dos dados acima ou abaixo. Vamos ao exemplo de aplicação? Os dados populacionais a seguir se referem ao orçamento de 10 projetos que serão implementados pela empresa no próximo ano. Verifique o comportamento assimétrico deles. Temos aí o orçamento e os projetos. Esses dados querem dizer que 2 projetos foram orçados em 5.000, 5 projetos foram orçados em 6.000. Vamos dar sequência com a solução. Então, aqui a gente tem o valor dos projetos e aqui o número de projetos, que é a frequência. Multiplica-se 5.000 por 2 dá 10.000, 6.000 por 5 dá 30.000 e a soma geral 64.000. X ao quadrado vezes a frequência. 5.000 ao quadrado vezes 2 dá 50 milhões. 6.000 ao quadrado vezes 5, 180 milhões. Dando continuidade, você vai obter a soma 442 milhões. Para calcular a média, divide-se os 64.000 por 10. Esse valor da terceira coluna divide pela frequência. A moda é o que mais se repete. Então, a maior frequência é 5, a moda igual a 6.000. E para o desvio padrão, no caso populacional, você tem aqui 10 e soma de XI vezes FI. A gente já utilizou ela aqui, 64.000. Soma de XI ao quadrado vezes FI. A soma dessa última coluna, 442 milhões. Fazendo o cálculo e tirando a raiz, o desvio padrão é 1.800. Agora vamos à assimetria. Média menos a moda sobre o desvio. Valor da média 6.400, da moda 6.000 e do desvio padrão 1.800, que deu 0,22.
então uma assimetria positiva, ou seja, a parte mais fina para a direita. O coeficiente de assimetria deu maior do que zero. Fazendo uma análise dessa situação, você tem o seguinte: 6 projetos ficaram abaixo, restantes ficaram acima da média. Podemos dizer então que é a simetria positiva porque a concentração está na parte esquerda. Vamos então a algumas aplicações de assimetria. Sobre o exemplo de aplicação, observe que na aba Dados não aparece a função Análise de dados. Neste caso, para habilitar, você vai em Arquivo, Opções, Suplementos, Ir e habilita Ferramentas de análise. Pronto, já aparece aqui Análise de dados. Agora sim, os dados amostrais a seguir se referem ao volume de compras dos clientes por mês. Verifique o comportamento assimétrico deles. Na primeira coluna temos o volume da compra. Na segunda coluna, o número de clientes que fizeram aquele valor de compra. Um cliente fez compra de 1.000, 4 clientes fez compra de 2.000 cada um, totalizando 10 clientes. Esses dados foram transportados para esta coluna, onde você tem 10 informações se referindo ao volume de compras. Inicialmente, vamos calcular individualmente algumas medidas estatísticas. Para a primeira medida, a média, você vem em Função, Estatística e procura média. Aqui está, média. Seleciona os valores. Selecionados os valores, já aparece aqui 2.600. Pronto, temos os primeiros resultados. Vamos à mediana. A função estatística vai ser MED. Função estatística. E aí procura MED. Ok. Aqui temos os dados. Já aparece 2.500. Pronto. Agora a moda. Modo ponto único. FX, estatística. Vamos em busca de modo ponto único. Modo ponto único. Ok. Seleciona os dados. 2.000. Desvio padrão amostral. Desvio padrão terminando com A. Função, estatística. Desvio padrão terminando com A. Selecionou os dados. Aqui está, 966,09 centavos. Variância amostral. Vá ponto A. Lá no final, vá ponto A. Ok. Selecionou os dados. Está aí a variância. Assimetria é chamada de distorção. FX. Procura-se distorção. Aqui está. Ok. Selecionou os dados. Ok. Pronto. Aqui nós temos o valor da assimetria. Ela dá
um pouco diferente do cálculo que nós fizemos anteriormente, porque existem várias maneiras de chegar à assimetria. Existe o primeiro coeficiente de Pearson, o segundo coeficiente de Pearson, o cálculo através de momentos, dentre outros. Quer ver uma coisa interessante? Agora vamos trabalhar com dados, análise de dados. Clicou na função análise de dados, estatística descritiva, OK. O intervalo de entrada. Agora a gente pode selecionar a partir de volume de compra. Como selecionou o título, então rótulo na primeira linha. Você tem a opção de uma nova planilha ou intervalo de saída. Vamos clicar em intervalo de saída e selecionar essa célula. Queremos o resumo estatístico. Agora dá OK. Pronto, ele calculou tudo para a gente. Você tem o valor da média, o valor da mediana, 2.500, o valor da moda, 2.000, o desvio padrão amostral, 966, a variância da amostra, 933.333, e o valor da assimetria, 0,11. Simples, é só usar a função análise de dados. O que achou desse vídeo? Gostou dele? Então dá uma curtida, se inscreve no canal e deixa lá o teu comentário.